Salve, salve, meus povos e minhas povas. Aqui é Bruno, também conhecido como Mizilene. E hoje temos mais um tema sério de terça, um tema filosófico, um tema para pensar, ok? Antes de mais nada, eu quero pedir para você clica no botãozinho de se inscrever, claro, caso você não seja inscrito já, né? Clica no sininho das notificações do lado para receber aviso sempre que sair um vídeo novo no canal. E deixe seu joinha se você curtiu o conteúdo desse vídeo, ok? Agora que já passamos das cerimônias, sinta-se em casa, sente aí, pegue uma aguinha e vamos conversar um pouco. O vídeo de hoje é o poder do um. Mas como assim o poder do um? Então, eu quero falar sobre uma pessoa, tá? E por que esse assunto é tão importante para mim e por que eu acho ele tão relevante hoje em dia? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito problema em ser nós mesmos, sabe? Seja por a gente não se aceitar muito bem, seja por a gente não se ver muito bem. E tem essa coisa, e isso acabou gerando uma crise do pertencimento, sabe? A gente se sente. É, a gente sente uma necessidade de pertencer a um grupo. Porque a vida ela tem muitas perguntas, ela tem muitos questionamentos, ela tem muitos comos e porquês. Mas como eu vou encontrar essa resposta? E essa resposta pode me levar a mais perguntas, sabe? Então, hoje, se eu perguntar quem é você, você saberia responder? E como seria essa resposta para você hoje? É, pensa comigo, quantas pessoas você chega e vocês vê que são definidas por grupos ou por algo que elas fazem? Ah, o cara fala, eu sou roqueiro. Ah, o cara gosta de rock? Ah, então ele deve vestir roupa preta e beber sangue. Sei lá. O cara deve vestir roupa preta e usar drogas, porque ele gosta de rock. Ah, o cara ouve um funk. Aí você pensa, não, nossa, ele deve ser traficante. Mano, tipo, não, sabe? Isso acaba pegando um pouco naquela questão da empatia e do preconceito que eu já comentei um pouco antes, mas e esbarra muito no julgamento. Mas qual é o grande negócio? Quando a gente entra num grupo, é esperado de nós que a gente faça, que a gente siga um determinado comportamento dado àquele grupo. Então, você para de perguntar coisas para você mesmo. E você passa a aceitar as respostas daquele grupo. Então, por exemplo, você é de uma determinada religião e essa determinada religião diz que todas as outras religiões são coisa do mal, são coisa maligna. Nenhuma referência aqui, pessoal, por favor. Você diz que são uma coisa maligna, que tem que ser destruída e que é uma heresia. Mas aí você chega lá, e aí você vai numa outra religião, e você para entender e para pesquisar e ver as raízes, e você vê que não tem nada de heresia, nada de demoníaco, pelo contrário. O cara faz a mesma coisa que você e quer o bem também. Então, assim, é aquela pergunta: quando foi que você parou de perguntar as coisas importantes? Quando foi que você parou de procurar as respostas e aceitou o que te deram? Sabe? É que nem hoje, o cara que é bolsonarista, né? O bolsonarista ele chega e fala, alguém vai falar, não, não, porque tudo que é da esquerda é do mal e eles são demonizadores e que não sei o que, não sei o que. E o que acontece? O cara que é bolsonarista cego, né? O cara que é o seguidor dele, ele vai achar que aquilo é e ele não vai se perguntar mais, ele não vai conversar com alguém de esquerda. Porque ele vai falar, eu vou conversar com um demônio? Vou conversar com alguém do mal? Não, de jeito nenhum. Entende? Então você acaba abrindo mão do seu cérebro, abrindo mão da sua linha de pensamento, em prol de um pensamento de massa que você nem sabe quem está comandando, quem está coordenando aquilo, sabe? Então, sejam vocês. Tentem ser vocês o máximo possível. É muito importante que você seja você. Ah, mas o que eu tô trazendo pro mundo? Cara,
só tem você de você no mundo. Não existem dois de você no mundo. Só você é igual a você. Só você tem os seus traços, as suas experiências, a sua mente, a sua vida. E os seus gostos e tudo mais. Entende? Então, a gente precisa de mais pessoas individuais no mundo. E não, ser individual não é ser individualista, tá? Não quer dizer que eu vou ser egoísta, não quer dizer que eu não quero saber do outro, etc, etc. Só quer dizer que você tem que ser você. Você tem coisas que só você pode acrescentar ao mundo. Você tem coisas que só você pode trazer. Entende? Se eu for comentar a minha história de vida, as minhas coisas, tem coisas que eu sei que só eu passei, tem coisas que eu sei que só eu penso. E tem coisas que eu extraí das minhas experiências que outra pessoa que tenha passado por experiências idênticas às minhas pode ter tirado um aprendizado completamente diferente. Então, tenham ciência de que isso faz a gente evoluir. Isso faz a gente criar mais opinião, mais conhecimento. Conhecimento, opinião, vídeo anterior. E, gente, pensa comigo. Vai falar, mas eu sou uma pessoa só, que diferença eu vou fazer? Gente, a gente tem tantos exemplos na história do mundo de pessoas que fizeram diferença, seja para bem ou seja para mal, mas que fizeram a diferença e eram uma pessoa só. Eu vou te dizer assim, uma série que eu acabei de ver recentemente. É uma série que já não é muito novinha, já tem alguns anos. Mas só terminei agora, que foi Spartacus. E em Spartacus é exatamente a história de um homem que fez a maior rebelião de escravos da Roma antiga. E, e tudo aquilo ele fez porque ele era ele. Por causa do conjunto de experiências dele, por causa da vida dele, por causa da cultura dele, por causa de quem ele era. Então ele. E claro, eu não posso dar muito muita coisa, senão eu vou estar dando spoiler também, né? Mas ele. Basicamente, ele era um líder da Trácia. E ele faz um acordo com Roma, com o exército romano, para ajudá-los, né? Ele botar a Trácia a serviço deles, em troca de um auxílio, né? De auxílio de Roma para erradicar as legiões bárbaras que assolavam o povo dele. Porém, o general romano responsável por aquilo é levado para uma outra direção, por questões de glória e poder e política, e abandona os trácios ali ao léu, né? E quando o exército romano vem cobrar que os trácios sigam e mudem o curso deles e abandonem o próprio povo para ir lá para a guerra, ele não aceita isso, se rebela e acaba que a Trácia, que o vilarejo dele por conta disso é dizimado, ele é preso, posto para execução, porém ele não desiste da vida. E quando ele não desiste da vida e ele não acredita que aquele é o momento dele de morrer, ele não acredita que ali ele estava em justiça, né? Ele sobrevive à própria execução e acaba sendo levado a ser um escravo e posteriormente um gladiador. E você vai ver a história dele, tudo que ele passa, todas as experiências e tudo isso que ele desenvolve, que levam ele a liderar esse movimento. Mas que era uma coisa que ele fez por causa das atitudes e do conhecimento dele, e da experiência e da vida dele. A gente tem outros casos, né? A gente tem casos no mundo como, por exemplo, Hitler, né? A gente tem um caso ruim, né? Por assim dizer, é Hitler, que é um cara que não soube lidar com várias rejeições ao longo da vida dele, que teve uma ilusão de grandeza, se bem que mal ou bem a ilusão dele virou uma grandeza, né? Mesmo que ao custo de agressão a tudo, ele ele é um homem que não soube lidar com as mudanças dele. Ele é um homem que não soube lidar com a vida dele, com as experiências dele, e levou essa individualidade para um lado ruim, né? Então, inclusive é outro caso, né, que ele levou a individualidade para o lado ruim e ele
queria que os outros abrissem mão de suas individualidades depois dele assumir o sonho dele, o objetivo dele. Ele queria que os outros abrissem mão. Porque quando você se unisse ao partido dele, ao grupo dele, você tinha que pensar o que ele pensava e o que ele queria. E você tinha que seguir o que ele pregava, independente de você acreditar naquilo ou não. Porque pensa comigo, você é muito mais do que o seu partido político, você é muito mais do que a sua opinião, do que a sua orientação sexual, você é muito mais do que a sua cor de pele, você é muito mais do que essa religião e muito mais do que o seu time. Você é um indivíduo que só existe um. E não digo nem, eu falei no mundo, no universo inteiro, só existe um de você. Então, se valoriza, seja mais você. É, pensa comigo, né? Você é único. Então, exerça o seu poder, pense, raciocine, veja tudo que você recebe, todas as informações que você recebe e forme a sua própria opinião, o seu próprio conhecimento, o seu próprio desenvolvimento. Não deixe que as decisões dos outros ou que os grupos dos quais você pode fazer parte sejam maiores do que você, tá bom? Não é porque o grupo X disse que tal coisa é correta. Se você se sente mal com aquilo, se você não acredita naquilo, se você não concorda com aquilo, seja a voz da discordância. Seja aquele que não concorda, que não acredita, que não quer fazer. Por quê? Porque aquilo não é verdadeiro para você. Seja verdadeiro. Seja você. Beleza, galera? Essa é a minha mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem, falem comigo. E é isso, galera. Mais um passo. Toda terça estamos aqui, dia após dia, para mudar o mundo. Uma pessoinha de cada vez. É isso, galera. Sucesso e vamos que vamos.